Mais uma vez, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade que nos é concedida para aqui estar e partilhar este tema. Do que pude ouvir das preleções anteriores, na generalidade falou-se de tudo que de uma ou outra forma diz respeito a este tema. Quando o tema nos foi entregue, nós nos questionamos o que é que deveríamos falar a respeito. E começamos a nos questionar o que é um pilar, efetivamente. Aqueles que têm experiência no setor da engenharia civil devem saber que os pilares são usados para suportar, não é, um edifício. Mas também chama-nos a atenção que nós andamos às vezes e vimos casas com pilares grandalhões e vimos outras casas com pilares mais pequenos, não é? E os homens da ciência dizem, não, o pilar serve de suporte de algo que está lá em cima. E se não tem nada em cima, aquele pilar praticamente não tem função. Então costuma-se dizer que o pilar vai mais alto quão profunda for a sapata em que o pilar assenta. Daí que aquelas pessoas altas têm um pé avantajado, não é? Que lhes dá estabilidade. Por cima dos pilares vão as vigas, e as vigas suportam as placas. Para que o edifício suba mais e mais, ele precisa ter pilares firmes. Então, ficamos com esta percepção do pilar. Do ponto de vista etimológico da palavra, o pilar, na verdade, é a essência do conhecimento. É a essência da busca da verdade, não é? Ficamos com esta noção do sentido de pilar. O pilar, no fundo, oferece-nos o sentido de estabilidade, aquilo que é estável. Também nos perguntamos qual é o sentido da palavra sustentabilidade. Hoje é muito comum, no dia a dia, ouvimos falar de sustentabilidade, não é? A sustentabilidade não tem nada mais a ver do que a faculdade de manter-se constante no tempo, a faculdade de perdurar, a faculdade de adaptar-se às alterações que possam vir, a resiliência, não é? No entanto, a sustentabilidade dá-nos mais ou menos esta noção. Eu acredito que nesta sala há uma geração, deve haver muitos poucos da geração dos 50. Muito pouco mesmo, não é? Depois encontramos aqui uma geração dos 60, não é? Também número reduzido. Deve haver aqui um grosso da geração dos 70 e depois dos 80. Vamos todos crer que é uma tendência que a gente diz: no meu tempo as coisas eram melhores que na geração que veio a seguir, não é? E aqui voltamos para ligar um pouquinho aquilo que foi abordado na preleção anterior, o papel da educação. O sentido geral que nós temos hoje em África ou na nossa sociedade é de que o sistema de ensino está em decadência. Mas o sistema de ensino é lato. Há o sistema de ensino formal, não é? O curricular, em que nós vamos à escola para uma formação académica. Há o ensino na família. Vamos concordar que há uma degradação das famílias hoje, de valores, princípios, não é? Há determinados princípios que vimos em algumas famílias antes que nós estamos a vê-los hoje. Os princípios estão a degradar à medida em que a gente caminha. Mas há também o papel moral e ético da igreja. E é aqui no campo da igreja onde encontramos a escola bíblica dominical. Então a primeira pergunta que talvez tenhamos de fazer é se no tempo assistimos a um processo evolutivo da escola bíblica dominical ou um processo de degradação, ou um processo de estagnação. Ou, eventualmente, colocar a questão de que a escola dominical está a acompanhar a dinâmica, as demandas e as pressões, é outra questão que se coloca. Eu achei bastante interessante, ouvi muito borbulho aqui quando se falou do tema da Misha, não é?
Nos países ocidentais, eles têm algo que eles chamam lobby. São indivíduos formados que vão para os parlamentos, para o Congresso e influenciam a aprovação das leis. Em África, chamamos a isso tráfico de interesse. Nos países avançados, temos algo que chamam de success fee, ou seja, como é que traduzimos success fee em português? Um prêmio de sucesso, não é? Em África nós chamamos corrupção. Entretanto, vamos encontrar estes contextos diferentes. Quer no Ocidente, quer em África, encontramos algo que chamamos gratificação. Mas quer no Ocidente, quer no nosso contexto, encontramos algo que, para prestar um serviço, que é minha obrigação, dentro das competências que me são dadas, eu não sou obrigado a forçar qualquer remuneração pecuniária acima deste serviço. Então, a micha está errado. Não é questionável. Não é questionável. Agora, nossa percepção em relação à micha é muito diferente de uma gratificação. Você fez um bom trabalho e amanhã alguém apareceu e diz: você fez um bom trabalho e pelo trabalho que você fez, se faz favor, eu quero oferecer-te isto. É muito diferente do indivíduo que diz: o seu documento não sai se você não entregar isto ou entregar aquilo. Mas tudo isso é o conhecimento, é a educação, é o domínio dos princípios, é o domínio dos valores. Então, nós procuramos elencar na nossa apresentação um conjunto de pilares que talvez podemos considerá-los pilares importantes para uma educação ou uma escola bíblica sustentável. Eu vou pedir a um irmão de boa voz e de boa leitura para fazermos as leituras bíblicas. Pode-se dar o microfone a este irmão? Quem é o irmão ou a irmã? Ok? Então, amado irmão, vai fazer algumas leituras aqui da nossa apresentação, mas, em primeiro lugar, estamos dizendo que um dos princípios é a centralidade da palavra. Hoje é comum, nós temos o advento, hoje estamos no advento da internet, não é? Algum tempo para cá, tínhamos tido o advento das parabólicas. E muitos de nós, antes de acordar, antes de sair no domingo, nós já tínhamos nos saciado nas parabólicas, não é? Da palavra, pregadores, etc. Hoje andamos nos saciando na internet e etc. E há muita doutrina que está vindo, há muita abordagem que está vindo, mas quando nós perguntamos para muitas delas, elas não estão centradas na palavra. Então, o primeiro pilar fundamental é que para que a escola bíblica dominical seja sustentável, ela precisa centrar-se na palavra. Segundo, indo às nossas bases do nosso contexto batista, nós cremos na pessoa de Cristo. Então, tem que haver uma centralidade na pessoa de Cristo. Terceiro, toda abordagem que tenha de ser feita, ela tem de ser integral na perspectiva do ser, não é? Na perspectiva do ser, porque nós somos um ser tridimensional, que temos o espírito, que temos a mente e que temos o corpo. E às vezes os ensinos não são transmitidos na plenitude. Hoje mesmo tivemos aqui uma pergunta: por que é que na escola bíblica dominical não se fala da gestão, não se fala de finanças? São as áreas em que nós, os africanos, pecamos, não é? São as áreas quando nós clamamos que hoje o país está com fome, não é? Mas nós temos os solos mais férteis, temos bacias hidrográficas maravilhosas, temos energia e vitalidade. No entanto, o ensino tem de ser feito na perspectiva integral. O ensino requer didática contextual e participativa, não é? As técnicas de didática, vimos aqui na primeira apresentação, não é? Por que razão nós só queremos as revistas da escola dominical do outro lado do oceano e não olhamos para as nossas produções? Eventualmente porque andamos alienados. Mas o que é que as revistas têm?
talvez as nossas produções não tenham o marketing necessário, então vamos buscar o marketing necessário. Não sei se vocês sabem de uma história, a história de Nat King Cole. Nat King Cole é uma das vozes maravilhosas que o mundo já conheceu, não é? E Nat King Cole apareceu numa época em que a segregação na América era profunda. Não estamos a advogar que tenhamos de fazer isto, não é? Hoje cozemos os cabelos e por aí fora, não é? Negamos a nossa natureza humana. Mas Nat King Cole, a determinada altura, teve de fazer um marketing nos seus discos, nas fotografias, etc., em que ele aparecia um homem ocidental quando era um homem africano, não é? Era um marketing, mas há outro marketing que pode ser feito, não é? As revistas serem devidamente preparadas, teriam um grafismo e etc. Entretanto, aqui só para dizer, a didática é importante. Como trazer os vídeos, como trazer os cartazes, como trazer outros manuais para o ensino. A formação dos nossos professores deve ser contínua. Ouvimos aqui de manhã aquelas situações em que há um irmão na comunidade que é mais instruído e eventualmente vai fazer o seu show na hora, não é? Entretanto, a formação contínua dos professores é importante para quem esteja aí a transmitir a palavra, esteja instruído no domínio da plenitude do conhecimento. A vivência comunitária e o relacionamento é importante, a combinação entre a escola bíblica dominical e as atividades da igreja. Aliás, estamos a fazer aqui isso, estamos num congresso onde estamos a falar os temas da escola bíblica dominical, é no fundo o que estamos a abordar aqui neste tema. A avaliação é importante, não é? Tal como nós o fazemos no sistema de ensino secular, também no sistema eclesiástico, na escola bíblica dominical, nós precisamos ter processos de avaliação para que tenhamos uma perspectiva de como o ensino segue, se ele de facto está a gerar resultados, se ele está a transformar a vida das pessoas. Naturalmente, a sustentabilidade espiritual e institucional, a igreja precisa ter uma visão de longo prazo. E gostei de ouvir aqui de manhã, quando a irmã Margarida falava, não é, dos tópicos que são distribuídos para a abordagem do mês, do plano anual. E, no entanto, precisa haver uma visão de sustentabilidade, uma visão que vai além no tempo. E, naturalmente, a inclusividade, o amor ao próximo e, no final de tudo, um dos fundamentais pilares é que tudo quanto nós tenhamos de fazer no ensino dominical, a abordagem de fazer missões deve estar presente. A abordagem de levar o Evangelho a terceiros deve estar presente. E é aqui onde nós somos desafiados, porque a abordagem de levar o Evangelho ao mundo, às vezes é muda, às vezes é cega, não é? É o nosso viver, é o nosso dia a dia que vai impactar. E às vezes nós transmitimos isso ao mundo nessa perspectiva. As Escrituras dizem-nos: ensina um menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Há quem diz que se o menino se desvia é porque ele não aprendeu bem na plenitude, ou não lhe foi ensinado bem na plenitude. O conhecimento ainda nos diz que há fases da vida. Nós hoje podemos sentar na escola bíblica dominical, vamos aprender novas coisas, mas há um conhecimento estruturante que acontece naquela fase terra. E é aí que semeiam-se as bases na pessoa. É aí que cria-se a resiliência na pessoa. E aqui é a importância de olharmos para o estudo dominical nas nos vários segmentos etários, primários, júniores, adolescentes, jovens, adultos. Hoje é muito comum nas nossas igrejas nós encontramos a classe de jovens e adultos juntas. Às vezes temos limitações de espaço, mas eu advogo que havia mais convergência entre os jovens e os adultos em décadas atrás que hoje.
A perspectiva e desafios dos jovens e adultos hoje são muito heterogêneas. E daí a importância, por exemplo, uma classe dos adultos de um lado e outra classe dos jovens do outro lado. A nossa abordagem aqui é feita em dois enfoques. De um lado, na perspectiva cristã, do outro lado, na perspectiva pedagógica. Nosso amado irmão da leitura, leia para nós 2 Timóteo 3, 16 a 17. A sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tem que estar pronto e apto para absorvermos o tempo. O que é que nos dizem as Escrituras em 2 Timóteo? 2 Timóteo 3, 17. Diz assim a palavra do Senhor: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 16, 17. Sim. Diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui queremos enfatizar a centralidade da Escritura, segundo o que acabamos de ler, não é? As Escrituras estão no centro para todo o processo de instrução, para todo o processo de correção, para todo o processo de reorientação. Mas isto tem de ser feito de maneira contextualizada, não é? É aí onde encontramos a natureza dinâmica das Escrituras no tempo, contextualizá-la à nossa realidade. No segundo pilar, destacamos aqui que todo o exercício da Escola Bíblica Dominical deve abordar a obra redentora de Cristo para com a pessoa humana. Deve ser o centro da abordagem. E, naturalmente, do ponto de vista pedagógico, a Escola Bíblica Dominical deve continuamente buscar aplicações práticas no nosso dia a dia. Meu irmão pode novamente pegar as suas escrituras e ler-nos 1 Tessalonicenses 5, 23. Tessalonicenses 5, 23. 5, 23. Diz assim a palavra do Senhor: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, a alma e o corpo. É aqui onde está a dimensão em que nós somos desafiados a cuidar do nosso desenvolvimento espiritual, a cuidar do nosso desenvolvimento intelectual. Se eu souber que aí está escrito, não coloque um ferro neste orifício. Perigo de vida. Não é? Se eu for alfabetizado, eu vou prevenir a minha morte. Então, o espírito, não é? A mente
não é? A dimensão em que fazemos abordagem da alma e o corpo. Entretanto, as Escrituras e o ensino têm de nos trazer uma dimensão tridimensional. Do ponto de vista pedagógico, na verdade, a escola bíblica dominical tem que trazer os valores efetivos. E o paradoxo que se levanta aqui é aquele paradoxo de que em África há uma multiplicação brutal de igrejas. Primeiro porque vêm uns que entendem que devem criar religiões, denominações, aproveitando-se da fraqueza e fragilidade das pessoas. Outros vêm e oferecem falsas promessas, etc. Não é? E nós confundimos o ministério da oração com o ministério da ação. E às vezes a realidade contextual da África é que encontramos mais pessoas nas igrejas a orar, do que a trabalhar para buscar o pão. É uma demonstração do parasitismo. O ensino tem que nos desafiar e trazer-nos uma abordagem em relação a isso. Acomodação excessiva, como se eu aceitei Cristo e vou esperar agora a vinda, ou seja, a viagem para o paraíso. Esperar o momento. Não, o paraíso começa aqui. Vamos trabalhar para que o paraíso comece aqui fazendo missões. O desafio da mediocridade ao invés da excelência. Há sociedades que estão estimuladas à excelência. A nossa sociedade costuma-se dizer é a sociedade do caranguejo, não é? Quando um caranguejo pretende sair do balde, não é? Onde tem uns tantos, o que é que acontece com os outros? Eles prendem-se ao que está a sair e depois aquele que está a sair lá em cima cai. Nós vivemos numa sociedade onde aplaude-se pouco a excelência, mas a excelência precisa ser aplaudida. Nós precisamos nos gloriar com a excelência e para que ela sirva de exemplos. É esta visão tridimensional que lemos aí nas Escrituras: o corpo, a alma e o espírito. A questão dos calvários da vida e a resiliência, não é? As Escrituras são bem claras, elas nos dizem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não é? As Escrituras devem ser trazidas aqui para dar-nos energia, conhecimento em relação a estas abordagens. Didática contextual e participativa. O fundamento cristão é que devemos, na visão da escola bíblica dominical, ensinar de modo que o conteúdo inspire transformação. E aqui é um grande desafio que nós temos, é que nós em África temos um sistema de ensino que é um sistema moldado para decorar. Para decorar. Os sistemas de ensino disruptivos hoje estão moldados para que o estudante tenha a capacidade de fazer síntese, para que o estudante tenha a capacidade de criticar no sentido correto da questão, não é? Quando nós fazemos perguntas, quando nós vamos atrás de respostas. E os estudantes são moldados para resolver problemas. Se ocorre um problema aqui, como é que vamos resolver o problema? Não é? E o mesmo desafio é trazido para o estudo dominical. Não na visão de decorar, mas na visão de desenvolver um sentido crítico, na visão de analisar. E aqui voltamos para a primeira preleção em que nos foi dito que às vezes depende como o Evangelho nos chegou. Se o Evangelho nos foi trazido por alguém que tinha um propósito, na verdade a visão do seu interesse prevalece. E o que estamos a ver hoje pelo mundo fora, a disputa entre nações, cada nação é clara e diz: não, a nossa atuação vai na perspectiva de salvaguardar os propósitos da nossa nação. E então a pergunta é: quais são os seus propósitos? A seguir, meu amado irmão, pode ler-nos Tiago 3:1. Formação contínua dos professores, o desafio de nos capacitarmos continuamente. Hoje foi colocada aqui uma questão:
A mesma lição pode ser repetida, não é? E a pergunta é, quantas vezes tu comes ao dia? Tu comes de manhã, não é? Ao almoço, quando há alimentos, ou já à janta, no dia seguinte. Então, do ponto de vista espiritual, nós também nos vamos alimentar mais e mais vezes. Cada vez que nos alimentamos do mesmo conhecimento, começamos a ter uma percepção muito mais profunda, muito mais ampla. Então, a superação contínua dos professores da Escola Bíblica Dominical é importante. Vimos mesmo hoje numa das abordagens que o Ministério da Escola Bíblica Dominical é uma área que precisa ter a liderança e o controlo do acompanhamento do pastor ou dos presbíteros na comunidade. Tenha bondade, amado irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Há versões que dizem, muitos de nós não deveríamos ser mestres, não é? Está aí a colocar a responsabilidade desta função de ser mestre, de ser professor, não é? De ser um ensinador, de transmitir os conhecimentos da palavra. Então aqui a abordagem é para os pilares de uma escola bíblica dominical sustentável. A superação constante é importante. Há igrejas onde pega-se aleatoriamente, o irmão fulano, beltrano, vai dar a escola bíblica dominical. Mas tem que haver um programa também para formar e capacitar continuamente os próprios professores da escola bíblica dominical. A vivência comunitária e os relacionamentos com a comunidade são importantes, não é? Atos 2, 42, 47, o amado irmão também pode buscar-nos a Escritura. No fundo, aqui a abordagem é que o ensino deve promover a comunhão. E há uma análise interessante que alguém terá feito. Os cristãos e os indivíduos e os ateus, quais deles convivem mais? E, eventualmente, a questão que se coloca depende da perspectiva do convívio. Que tipo de convívio estamos a falar? Mas é que às vezes ocorre que na comunidade dos cristãos nós sabemos menos dos nossos amados irmãos, compatriotas, não é? Seguidores da fé. E quando vamos para a vida secular, aqueles indivíduos têm um modelo de vida de muito mais comunhão, de muito mais presença constante. Óbvio, a comunhão pode não ser genuína, mas a verdade é que eles fazem esta prática. E o desafio é que aqui o ensino tem que nos trazer a abordagem profunda da comunhão, a abordagem profunda do serviço, que é um tema que foi levantado aqui. Nós, às vezes, vamos para a comunidade secular e é difícil encontrar, ou quando encontramos alguém, perguntamos, aquele também é cristão? Não é? Aquela entrega abnegada ao serviço, ao impacto na comunidade, etc. Tenha a bondade, amado irmão, leia-nos as Escrituras. Atos 2, 42 a 47. Sim, diz assim a palavra do Senhor. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E quando os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, e, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito obrigado. Nosso tempo restrito. Em nossa igreja, tivemos um irmão que um dia pegou o salário da esposa, ele não trabalhava, pegou o salário integral da esposa e comprou bananas
e foi ao Hospital Josina Machel e distribuiu bananas aos pacientes. Ele fez uma obra maravilhosa, mas em casa não tinha ficado nenhum tostão do trabalho árduo feito pela mulher. No entanto, precisamos de interpretar bem, mas aqui é a visão da comunhão, do serviço, da partilha e do engajamento comunitário. Se esta comunidade levanta-se aqui e diz, vamos fazer uma campanha aqui no Zango de limpeza e de doutrinamento em relação à sanidade ambiental, etc. Vai fazer a primeira vez, vai fazer a segunda vez, vai fazer a terceira vez. A verdade é que vai deixar sementes na comunidade. É o impacto da comunhão, da força e da união. Estes ensinos precisam ser trazidos e vistos na mesma dimensão. Alguns dos problemas dos nossos países em África é o problema da simetria de distribuição de renda, não é? Onde uma franja pequena da população concentra grande parte de renda e uma franja grande concentra pouca parte de renda. Mas quando vamos para o trabalho é o mesmo. Quantos de vocês conhecem lá nos locais de trabalho que meia volta, boa parte do trabalho é feita por 2, 3, 4 e os outros são aqueles que fingem que estão no trabalho, mas não estão a trabalhar. Então, essa escritura traz-nos, no fundo, esta abordagem e o estudo dominical tem que fazer um enfoque nessa perspectiva. A avaliação é extremamente importante para que tenhamos a noção se o ensino está a transformar. Amados irmãos, estão a ver esta planta aí? É possível, meu amado irmão pode preparar a leitura de Gálatas 5, 22, 23, enquanto prepara a leitura. É possível ter uma planta que dê 2 frutos diferentes? É possível? Diga. Com a enxertia é possível. Ok, amados irmãos, ontem nós tínhamos a noção de que não era possível. Hoje, com a enxertia, é uma técnica usada em que eu pego um pedaço de uma planta que tem o gênese, o DNA de uma fruta e eu coloco este pedaço numa planta que produz outra fruta, mas eventualmente da mesma família, a planta vai me dar frutas diferentes. De um lado dá-me a laranja e do outro lado dá-me o limão. O que é que estamos a destacar aqui? Nós precisamos avaliar se o ensino está promovendo vida com Deus, está promovendo santidade, e nós veremos isso pelos frutos. Hoje, com o desenvolvimento econômico, hoje temos telefones, temos internet. Há casas que eventualmente há mais de um televisor, enquanto a família está na sala, o filho está lá no quarto a ver o telefone, está, não é, a navegar na internet. Lá na escola tem uma colega, eventualmente um colega. Aquele colega deve ter um papel doutrinador mais forte que os pais, ou mais forte que o professor da escola bíblica dominical. E este filho que cresce em casa com os ensinamentos de casa, com a formação académica na escola, com a formação eclesiástica na escola bíblica dominical, tem outro espaço de formação. Os frutos que eu darei será reflexo daquilo que eu estou absorvendo. E se eu estiver a absorver de 2 fontes, naturalmente eu posso dar 2 frutos diferentes. Mas como aferir? Pela avaliação. E para que a escola bíblica dominical seja sustentável, é preciso que também tenhamos avaliação. Avaliar de que modo aplicamos os ensinamentos na vida prática. Sustentabilidade, falamos da necessidade de planejamento de longo prazo, fizemos esta abordagem já no início, na caracterização. Inclusividade e amor ao próximo é a ideia. Temos 20 minutos ou segundos? Minutos, ok, muito bem.
A inclusividade é a ideia do estudo dominical ter de contemplar as mais variadas classes. Não é? Até os homens na idade avançada, não é? Falamos aqui da perda de dignidade. Há episódios em que aquele senhor antes foi o provedor, ele formou a família e hoje ninguém o liga. Ele tem os seus desafios. Então, a escola bíblica dominical precisa ter um espaço inclusive para esses. Do mesmo modo que a escola bíblica dominical precisa segregar as outras classes sociais ou os outros grupos etários na comunidade. Temos dificuldades econômicas, de espaço, etc. Mas é um desafio grande que as igrejas devem fazer na perspectiva de tornar o ensino bíblico dominical sustentável. Nós tínhamos como referência Mateus 19:14. Tenha bondade, amado irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Aqui, só para voltar a fazer um enfoque grande para as crianças, não é? Crescemos ouvindo dizer que as crianças são na vida secular, que as crianças são o futuro. Na verdade, elas são um presente, não é? E se o ensinamento não é feito no presente, naturalmente o futuro fica comprometido. E muitos de nós ainda temos combustível, mas o combustível que carregamos é reflexo do carregamento que foi feito naquela idade. Não tivéssemos tido aquele carregamento, as pancadas da vida hoje levavam-nos. Então, aqui a necessidade da escola bíblica dominical ser inclusiva. Inclusiva é não segregar. E, sobretudo, com um enfoque muito mais voltado para as idades terras. Não é? A própria segregação da adolescência, que é aquela fase crítica em que a personalidade da pessoa se forma, não é? É muito importante na perspectiva da escola bíblica dominical. Inclusividade e amor é fazer missões, naturalmente, Mateus 28, 19, 20, tudo quanto nós pudermos fazer na perspectiva da escola bíblica dominical, nós temos de fazê-lo na visão de levar o ensinamento de que somos desafiados a levar a mensagem ao mundo. O que é que teríamos como um modelo prático de um plano de ação para a nossa comunidade, de formas a que tenhamos uma escola bíblica dominical sustentável? O que nós pegamos aqui primeiro é que temos que ter uma visão. E o que é que seria a visão? A escola bíblica dominical deve ter como visão formar discípulos de Cristo por meio do estudo transformador, não é? Promovendo maturidade espiritual e promovendo vivência cristã e impacto missionário. É, no fundo, a visão da escola bíblica dominical, não é? Nós colocamos aí uma nuvem de palavras, não é? Espiritualidade, envio, sentido de envio, relacionamento, princípios, compromisso, missão, amor, valores, propósito, integridade, humildade, etc. Um todo conjunto de conceitos que estão ligados ao propósito do estudo dominical. Pilares fundamentais. Fizemos a abordagem até aqui da centralidade, vimos que toda a aula deve estar fundamentada nas Escrituras, não é? Toda abordagem deve trazer Cristo como centro da salvação, a formação deve ser integral, devemos estimular os irmãos a desenvolverem habilidades para o serviço, e aqui falamos no espírito, na alma e no corpo. A didática deve ser contextual. Os nossos professores da Escola Bíblica Dominical devem ter um acompanhamento pastoral, devem ter programas de superação. Falamos da vivência comunitária, aliás, estamos aqui a exercitar isto.
E termos aqui o desafio, não é? Se aqueles que são pagãos às vezes estão muito mais estreitados, o que é que ocorreria se nós, filhos da fé, estivéssemos muito mais estreitados? É um pouquinho o desafio que aqui vem, e que se esses valores são traduzidos na Idade Terra, eles depois desenvolvem-se no além. Recorda-me num passado, quando nossos mais velhos, que já viviam além e regressavam ao local em que vivíamos, tinham a cultura de passar em casa dos familiares próximos e saudá-los, não é? E hoje nós vivemos em tempos em que temos a tecnologia, temos tudo o resto, mas as pessoas estão mais distantes. São ensinamentos que precisam ser transmitidos e que entram aqui neste ponto da aproximação da comunidade. Entretanto, é uma resenha dos pilares, dizer que nas nossas comunidades eclesiásticas é preciso que tenhamos alguma organização seguindo alguns princípios de gestão no exercício da Escola Bíblica Dominical, não é? Temos um coordenador da Escola Bíblica Dominical que faz o planejamento geral, temos uma secretária que só se ocupa de atender as questões da Escola Bíblica Dominical, com as orientações do coordenador, etc., que vai ver como é que está o grupo A, o grupo B, recolher os materiais. Temos coordenações por faixas etárias. Aqui o tema das faixas etárias é muito importante, a segmentação, o princípio do crescimento em células, não é? E, naturalmente, os professores. Aqui a segmentação é extremamente importante. Temos um plano. O que é que o plano prevê? Hipoteticamente, o nosso plano, digamos que está estruturado trimestralmente, onde no primeiro trimestre vamos falar dos fundamentos da fé, no segundo vamos falar da vida de Cristo, no terceiro vamos falar da igreja e comunhão, no quarto vamos falar de missão e serviços. Entretanto, quais são os objetivos de cada um, não é? Que projetos associados podemos destacar? A visão da planificação é importante dentro da função administrativa do serviço eclesiástico. Naturalmente, falamos da capacitação dos professores. Muitas vezes, todos nós temos referências na formação escolar, talvez já faltam poucos minutos. Há quem cresceu não gostando de matemática, mas eventualmente não foi porque a matemática não era o seu forte, porque o comunicador a matemática não usou das técnicas mais adequadas que criassem empatia. Então, buscar métodos criativos, não é? A interpretação das escrituras. No domingo passado, em minha igreja, o professor dava aula e um irmão aparecia com uma convicção firme e interpretação das escrituras e que desviava a comunidade. E, felizmente, o professor tinha pilares firmes. E o professor usou da autoridade para repreender aquele irmão. Não tivesse o professor pilares firmes, não é? Aquela interpretação errada desviava os cristãos de leite, não é? Na fé. A mentoria pastoral é importante, não é? Para uma escola bíblica dominical sustentável. A avaliação é importante. Naturalmente, não vamos seguir a avaliação secular dos dias de hoje. Lembra-me, e temos aqui o nosso irmão das tecnologias, mas lembra-me, na minha adolescência, na escola bíblica dominical, haviam fichas com quadradinhos, com um conjunto de categorias que se assinalava, etc., não é? No rigor, a gente pergunta, não, é impossível fazer hoje porque as igrejas cresceram. Não é tão verdade, não é? Crescem mais igrejas, mas quando a gente vai para uma igreja, olha para o universo da Escola Bíblica Dominical, é possível fazer isso. E se podemos fazer com a tecnologia, vamos fazê-lo com a tecnologia. Há muitos bons profissionais na vida secular que foram polidos na juventude da igreja. A capacidade de dirigir reuniões na juventude, como preparar uma ata, etc. E vimos que nos partidos políticos há muitos que desempenham papéis extraordinários e que onde é que aprenderam? Nas igrejas.
nos grupos juvenis das igrejas. Então, a avaliação é extremamente importante. A frequência, a participação, a aplicação prática, a autoavaliação e o retorno, ou seja, o feedback. Material didático falamos aqui, e aqui vem o desafio. Por que as nossas revistas eventualmente não são absorvidas? Talvez não tenham o grafismo mais adequado, não tenham o marketing mais adequado, não tenham os canais de distribuição mais adequados, etc. Não estão adaptadas ao contexto das novas tecnologias, os novos canais de transmissão, etc. Se assim o fizermos, eventualmente possamos levar a palavra, não é, com mais sucesso. Integração na comunidade, naturalmente já fizemos menção, as atividades sociais na comunidade são extremamente importantes. E para terminar, se nós fazemos abordagem da sustentabilidade, talvez é necessário começar a olhar para indicadores. Hoje nós temos uma sociedade em constante mutação. Há jovens que estão emigrando, há famílias que estão saindo de uma localidade para outra em função da oferta de trabalho e as igrejas vão apresentando uma matriz bastante mutável, não é? Mas é preciso que as comunidades façam acompanhamento estatístico, não é? Qual é o nível de retenção de pessoas na comunidade? Qual é o nível de retenção de pessoas na classe dominical? Não é? Algumas das nossas comunidades são poucos que aparecem na escola bíblica dominical. Quando chega a hora do culto, vêm todos. Há outras igrejas que estão mudando, usam a manhã inteira para o estudo dominical e eventualmente fazem o culto no final do dia ou vice-versa. Não é? Mas alguma estatística nós temos de ter. Qual é a frequência dos estudantes ou dos alunos na escola bíblica dominical? Se for acima de 75, já é muito bom. Então vamos fixar uma meta, não é? Lá em nossas casas, às vezes é um desafio nas famílias dizer ao nosso jovem: o estudo dominical é importante, filho. Acorde cedo e vá para o estudo dominical, não é? Participação em projetos missionários. Podermos fazer uma avaliação da satisfação dos professores é também importante. A retenção dos estudantes já me tinha referido. E, naturalmente, o acompanhamento da vida espiritual para que possamos aferir a presença do crescimento em matéria do ensino da palavra. Então, amados, esta é a abordagem que nós preparamos em sede do tópico que nos foi solicitado. Muito obrigado. Com vossa permissa, eu esqueci-me de fazer referência de uma nota. Nós começamos com a abordagem a falar da educação. Educação secular, educação na família, educação na igreja. A Finlândia é o caso de referência no mundo que usou a educação na sua plenitude, não é? E teve resultados. O país cresceu cerca de 30 vezes no seu produto em 50 anos. A Coreia do Sul é um outro país, mas a Coreia do Sul traz algo interessante. Este país usou o modelo da educação secular, mas é um dos países que usou o modelo da escola bíblica dominical. A Coreia do Sul tem uma multidão de cristãos. A Coreia do Sul é aquele país que ora de madrugada. É aquele país onde o ensino da palavra é ativo. A Suíça, na reforma dos calvinos, a Suíça foi um país que o governo foi influenciado pelos calvinistas, a reforma dos protestantes. A Alemanha no século XVII, no século XVIII, século XVIII ao século XIX, foi a reforma de Lutero, onde cristãos influenciaram a sociedade em meios importantes da sociedade. Os Estados Unidos da América, que é outra nação, não é? Pelos puritanos, que influenciaram massivamente a sociedade também por valores cristãos. Os Estados Unidos da América conservam uma herança ainda hoje. Nós vamos para Washington, na capital da nação, a cultura é totalmente diferente dos outros estados.
Não é? É uma cultura comportamental baseada nos princípios da fé. Não há esta coisa de discotecas e o resto, e se existem, são segregadas. Entretanto, está aqui o poder da escola bíblica dominical, o poder do ensino. E podemos ir mais além. Em África, há 2 países que se destacaram. O Ghana é uma nação onde o estudo dominical impacta até nas instituições públicas. A Nigéria, apesar de ter passado por fricções e a influência do islamismo, também é um país onde o papel do cristianismo nas instituições públicas, o estudo dominical, teve raízes muito fortes que continuam impactando a sociedade. Então, a nota que vem aqui é que, para que o cristão impacte lá na sociedade, é preciso que a escola bíblica dominical tenha mesmo pilares fortes, que é aqui onde acontece o ensino da palavra. E este ensino tem que começar naquela idade tenra. Costuma-se dizer, não é, que é muito mais fácil vergar a planta quando ela está em idade tenra e fazer aqueles desenhos decorativos do que quando ela está em idade avançada, adulta, não é? Então, era esta a nota final. Muito obrigado. Obrigada. Vamos agora passar para as questões. Unidades, há várias igrejas, têm os seus programas. Entendemos que a oportunidade que temos aqui é de podermos partilhar, absorver conhecimento, que amanhã poderá ser útil para cada um de nós lá nas nossas comunidades onde servimos, não é? Independentemente daquilo que venha a ser a estratégia de organização eclesiástica na nossa comunidade. E aí responde a outra pergunta: quem elabora o plano estratégico? As igrejas, em função da sua organização, algumas têm um departamento de educação religiosa, têm um conselho, etc. É dentro dos órgãos competentes, não é? Onde esses temas do ensino são trazidos. E talvez aqui dar a nota que, óbvio que já temos hoje um contributo grande da Convenção Batista de Angola, mas ainda há comunidades eclesiásticas que dependem daquela revista que vem de Portugal e do Brasil. Mas, naturalmente, este exercício é feito dentro desses órgãos das nossas comunidades. Qual é a avaliação que se faz das EPDs? Não temos isto como elemento de avaliação. O que sabemos é que na minha comunidade eu gostaria de ver mais pessoas participando do estudo dominical, não é? Há mais jovens que chegam na hora do culto, mais adultos que chegam na hora do culto e poucos estão lá fielmente na escola bíblica dominical. Há igrejas maduras em que vê-se uma grande presença na escola bíblica dominical, não é? E hoje nós temos um problema nas nossas igrejas. Nós andamos muito à procura daquilo que se chama de fast food, não é? E um exemplo claro do fast food hoje, estamos muito preocupados em ouvir aqueles corinhos com bons ritmos, mas vamos para a letra talvez fala lá 2 coisas, a 3, aleluia, aleluia, acabou. Mas quando vamos àqueles hinos do cantor cristão, não é? Discorremos naqueles hinos, às vezes é uma mensagem de conforto, é um ensino, não é? É uma ação pedagógica, espiritual e por ali fora. Então, a grande questão é nos desafiarmos em relação a essa corrida do fast food, não é? E procurarmos aquele alimento rico. E o alimento rico, na verdade, ele começa na escola bíblica dominical. Acho que estamos liberados, não é? Temos aqui mais algumas perguntas. Primeiro, uma sugestão, na verdade, do irmão Faustino, que sugere um Congresso Nacional. E temos do irmão Lino Maiaia, que diz:
Qual é o perigo que uma igreja pode enfrentar caso os departamentos não estejam andando de mãos dadas? Exemplo, o Departamento de Missões e o DEC. Acho que o amado irmão que fez essa pergunta deve saber que o nosso corpo humano requer que haja uma coordenação motora, não é? O que pensamos é absorvido logo pelos membros, não é? Agora, se nós pensamos algo e os membros não absorvem, é óbvio que o corpo não vai desempenhar melhor as suas funções. E o desafio é sempre trabalhar para uma coordenação mais afinada. Aquele que está mais entendido e mais iluminado deve servir de apoio para quem está menos entendido e menos iluminado. No entanto, esse sentido das Escrituras, de nos apoiarmos uns aos outros, porque somos todos membros do mesmo corpo. Receber tudo, não sei se tem alguma questão que não foi respondida. Todas as questões foram respondidas. Algumas estão repetidas, então a resposta acaba sendo a mesma. Já não recebo nenhum feedback daqui das redes, então podemos avançar. Licença. Obrigada, nosso irmão Manuel.